Olá, meninos e meninas, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula de inglês, tá? Então, o que vai acontecer? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha só de leve do que a gente viu na aula passada. Nossa, professora, de novo, mais uma revisão? Sim, mais uma revisão. Por quê? Como eu já falei, vocês devem ter visto a aula com o professor de vocês já viram em anos anteriores, mas tá um tempo parado, você acaba esquecendo. Ainda mais se vocês só estão com o inglês nas aulas, às vezes não tem outro contato, não estão ouvindo música ou jogando, enfim. Então a gente vai fazer uma revisãozinha, sempre vai começar com uma atividade de vocabulário, pra gente dar uma esquentada, dar uma distraída, uma revisãozinha, e a gente começa com um conteúdo novo, ok? So, let's start, guys. So, let's start. Então assim, o que a gente vai fazer primeiro? Eu gosto de iniciar as aulas com uma atividadezinha de vocabulário, adoro trabalhar com vocabulário, eu acho assim que a gente precisa, como eu comentei acho que na aula passada, a gente precisa de gramática, a gente precisa de texto e a gente precisa do vocabulário para que a hora que for escrever alguma coisa, for ler alguma coisa, vocês precisam saber o que está acontecendo, ok? Então essa atividadezinha de Vocabulary Activity, ela é bem tranquila, é parecida com o que nós fizemos nas aulas anteriores. Então vai ser assim, vocês têm ali o number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Então eu vou ler em inglês, vou fazer a tradução e o que vocês vão ter que fazer? A continuação da frase, tanto que ela para, tem reticências e a continuação está do outro lado, na outra coluna. Então eu vou ler a tradução de um lado, vou ler a tradução do outro e gostaria que vocês colocassem no parênteses o número adequado que vocês acham que seria a continuação da frase. Professora, a gente não está conseguindo copiar, está sendo às vezes muito rápido. Gente, não há necessidade de copiar esse exercício. O que vocês podem fazer, o que eu gostaria que vocês fizessem? Só anotar as respostas no caderno de vocês. Então, nessa atividade, coloca só a sequência. Eu acho que vai começar com 2, 3, 4, 4, 5, 6. Só colocar a sequência. Não há a necessidade de copiar essa atividade no caderno de vocês. Ok? Então, let's go. Number 1. I am going to the zoo. Estou indo ao zoológico. Fazer o quê? Não sei, o que a gente vai ver depois. Number 2. I need some soap. Eu preciso de sabonete. 3. I need a ruler. Eu preciso de uma régua. 4. You need a passport. Você precisa de um passaporte. 5. You can use a dictionary. Você pode usar o dicionário. Number 6. Let's take the lift. Or let's take the elevator, tá? Lift é no britânico, elevator no inglês americano. Então, let's take the lift. Pega o elevador. Aí, só um comentário. Alguns alunos sempre me perguntam, prof, mas qual que é a diferença do inglês britânico para o americano? A diferença, gente, vai ser, assim, uma palavra vai ser escrita de uma forma, assim, com uma letrinha a mais, às vezes no britânico, que no inglês não tem. O significado normalmente vai ser o mesmo, às vezes é só escrito, é uma palavra que difere, mas são poucas coisas. Que à medida que se você aprendeu o americano, se você aprendeu o britânico, à medida que você for estudando, você consegue entender as diferenças, porque nós estamos habituados a ouvir o americano em questão dos filmes, música, enfim. Mas o britânico, ele não é difícil. Assim que você acostuma o seu ouvido, você vê que ele é super tranquilo também. Então, o que vai mudar? Uma letra a mais, uma letra a menos, coisas assim, tá? Às vezes, claro, uma palavra pode ter mais significado, às vezes escreve diferente, tá? Mas não é nada assustador. Então, vamos para a outra coluna. To travel abroad. Então, para viajar para fora, para viajar para o exterior, né? To get to the top floor, para chegar em outro andar. To see the wild animals, para ver animais selvagens. To find out or to looking for what the word means, então para procurar o significado das palavras. To wash my hands, para lavar as mãos. To draw straight lines, para desenhar linhas retas. Então, onde que eu vou colocar o número 1, por exemplo? O número 1, I'm going to the zoo, eu vou ao zoológico. O que eu vou fazer no zoológico?
Se vocês lembrarem, tentem colocar ali no caderno de vocês somente a sequência, não há necessidade de copiar tudo, não, é muita coisa, imagina. Só colocar a sequência pra gente trabalhar um pouquinho com o vocabulário. Vou dar um tempinho para que vocês tentem relacionar aí e a gente já faz a correção, ok? Acho que já deu para fazer. Então vamos lá fazer a correção e rever tudo novamente para que fique um pouco mais fácil. Number 1, I'm going to the zoo to see the wild animals. Eu vou ao zoológico para ver animais selvagens, né? Óbvio. 2, I need some soap. Preciso de sabonete to wash my hands, para lavar as mãos. 3, I need a ruler. Preciso de uma régua. To draw straight lines, para desenhar ou fazer linhas retas. 4, you need a passport. Você precisa de um passaporte. To travel abroad, para viajar para o exterior, para outro país. 5, you can use a dictionary to find out what the word means. Então você precisa de um dicionário para achar, localizar o significado das palavras ou o que elas significam. 6, let's take the lift or the elevator. Vamos pegar o elevador to get to the top floor, para ir até o outro andar, ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer pelo menos algumas, para a gente fazer um aquecimento aí para nossa aula, ok? Então agora a gente vai rever de novo o Simple Present. Ai, professora, eu não aguento mais ficar revendo. Tá, por que a gente fica revisando, gente? Quanto mais a gente for trabalhar, mais com o passar do tempo ficará mais fácil, ok? Então nós trabalhamos esse conteúdo nas 2 aulas passadas. Então se alguém não viu, se conseguir assistir de novo, mas tem a lista de exercício, quiz para fazer depois, que ele vai ficando mais fácil. E quanto mais a gente praticar, a gente vai entender melhor, tá? Então assim, faremos uma revisão, só relembrando alguns pontos mais importantes. E daí vamos seguir adiante, ok? Então vamos lá, Simple Present. O tempo verbal Simple Present é usado para expressar verdades universais, lembram? Birds fly, os pássaros voam, uma verdade universal. Ações habituais, situações e fatos atuais, então coisas, por exemplo, que estão acontecendo no momento, é presente. Ações habituais, coisas que eu faço uma vez por semana, 2 vezes no mês, uma vez por ano, 4 vezes na semana, são ações habituais que eu tenho. Como também gosto, sentimentos, desejos e opiniões, tá? Então, examples. Coloquei só um exemplo, vou só relembrar o que a gente viu na semana passada, tá? Se alguém quiser também esse conteúdo, se alguém por um acaso assim, professora, eu não consegui ver, não consegui assistir, vocês vão poder acessá-lo no YouTube, ou vocês podem encontrar, se for possível, no livro de vocês também tem, quem tiver o livro, e vai ser possível também assistir em qualquer outro lugar, se vocês conseguirem acessar em qualquer outra plataforma. Também o professor de vocês vai poder tirar as dúvidas, porque às vezes um outro professor aqui explicando, um professor que vocês não estão habituados, às vezes pode ser fácil, né? Pode ser um pouquinho mais fácil ou pode ser um pouquinho mais difícil. Então, com o professor de vocês também vão conseguir tirar as dúvidas para que, assim, professora, eu não entendi muito bem o que aquela professora falou e tal. Você pode me explicar de novo? Ele vai te dar esse suporte também, tá? Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Então, let's go. Vamos para os exemplos. You go to the supermarket alone every day. Você vai ao supermercado sozinho todo dia. O verbo go, tranquilo, sem problema, é uma frase na afirmativa. She goes to the store every morning. Ela vai à loja toda manhã. Então, assim, o verbo que é o mesmo ali, go, da primeira frase, eu coloquei um S. Mas, professora, por quê? Eu não lembro. Para o he, she, it, nas frases na afirmativa, o verbo vai mudar. Então, tem algumas, quando o verbo terminar em algumas letrinhas, que está nas atividades das aulas passadas, vocês vão conseguir lembrar, porque assim, a gente só vai lembrar dessas regras mesmo,
exceções, regras, exceções quando a gente fizer atividade, senão fica um pouquinho difícil a gente lembrar de tudo, ok? Tá, então, beleza, para este item, frases na afirmativa, o verbo vai mudar. Nesse caso, you go, she goes. Então, como o verbo terminou na letra O, eu acrescento um ES porque é uma frase na afirmativa e porque eu estou falando, né, estou usando o she. O que é she mesmo? Ela, que eu uso para pessoas. He, she and it. He é ele que eu uso para pessoas. It, ele ou ela que eu vou usar para animais e objetos. Então, afirmativa aí. Negativa, eu vou usar o auxiliar don't e o auxiliar doesn't. Para quem que eu uso um, para quem que eu uso o outro. Então, se o verbo mudou para he, she and it, o auxiliar does eu vou usar para he, she, it também. Mas quando eu usar o auxiliar doesn't, o verbo não vai mudar. O verbo só muda em frases na afirmativa para he, she, it. Usei doesn't para he, she, it para fazer uma negativa, o verbo vai continuar o mesmo. Então, vamos lá. You don't go to the... Não continuei a frase, mas é a mesma de cima. You don't go. She doesn't go. Usei o doesn't e... Apareceu uma mensagem bem no meio do tronco. Ai, eu não sei se eu posso. O que apareceu bem no meio? Esse aqui do ABS, vou perguntar pro Marco, eu nunca vi isso aí, né? Deixa eu até perguntar. Tipo, eu vou ter que começar de novo. Então, ABS aí. beleza. Para de funcionar. Mas será que tem alguma coisa que tá travando ele, que ele parou de funcionar, ou que... Não sei. Traduza para nós, prof. Would you like to copy the crash to go to clipboard? Se você gosta do que, se você quer copiar esse crash, que daí não vou saber exatamente o que é, ó. Has crashed, de uma quebra, alguma coisa, se você quer copiar em algum outro lugar. Ó, tanto que ele fechou o ABS, tá vendo? Fechou. Uhum. Deixa eu Ui. parar a transmissão. Você falou que eu tenho que começar de novo, então em outro lugar? Não, a gente continua aí. Dá pra continuar, então eu volto um slide só. Então vamos para os exemplos, tá? You go to the supermarket alone every day. Você vai ao supermercado sozinho todo dia. Então eu coloquei em negrito ali o verbo go e tranquilo.
Na frase de baixo, ó, mudou um pouquinho. She goes to the store every morning. Apesar de o verbo ser o mesmo, go, mas ele mudou. Nossa, mas por que mudou, professora? Não sei se vocês vão lembrar da aula passada. E também quando vocês devem ter visto com o professor, enfim. Quando o verbo termina na letrinha O, eu acrescentei um ES. Por quê? Porque para he, she and it, os três... O que é o he, she, it, professora? Eu não lembro. He, ele, que eu uso para pessoa. She, ela, que eu uso para pessoa. E it, ele ou ela, que eu uso para animais e objetos. Então, sempre o verbo vai mudar quando for uma frase na afirmativa para he, she, it. She goes to the store every morning. Ela vai à loja toda manhã. Se fosse he, ele, também mudaria. He goes to the store. E se fosse um nome? Maria. Maria goes. John goes. Tá? Não tem problema. Tranquilo, as duas frases na afirmativa. Então, para he, she, it, o verbo vai mudar. Para os outros pronomes pessoais, I, you, we, you e they, não vai mudar. Ok? Negativa. You don't go to the... Continuação da frase. Para fazer uma negativa, eu preciso do auxiliar don't e do auxiliar doesn't. Então, o don't eu vou usar para todos os... Igual no primeiro exemplo que não mudou, vou usar o don't para I, you, we, they. E o doesn't eu vou usar para he, she and it. Então, she doesn't go to the store every morning. Só que eu quero que vocês percebam que eu usei o doesn't e o verbo não mudou. Então, o verbo só muda em frases na afirmativa e para he, she, it. Nas frases na negativa, eu uso doesn't e o verbo não muda para he, she and it. Para fazer uma pergunta, eu vou precisar do auxiliar do e do auxiliar does. O auxiliar do, ó, do you go to the supermarket alone every day? Tem a entonação no final da frase, o ponto de interrogação, e tem o auxiliar do. Eu falei que às vezes é um pouco confuso, porque em português nós não temos um auxiliar. Em português, a gente vai perceber se é uma pergunta ou afirmativa a nossa entonação e por causa da pontuação. Então, por exemplo, se eu falar assim, você vai ao supermercado todo dia, é uma afirmativa. Diferente de eu falar, você vai ao supermercado todo dia, é uma pergunta. Então, a gente não tem o auxiliar. No inglês, eu preciso do auxiliar. E para que serve esse do ou does? Somente para ajudar o verbo, que no caso, na frase ali é go, para dizer, amigo, tamo aqui, tamo junto, tô aqui contigo. Ok? Então, do you go to the supermarket alone every day? Usei o do, eu já sei que é uma pergunta, e tenho o ponto de interrogação no final. Para he, she and it, eu vou usar o auxiliar does para fazer a pergunta, e o verbo não muda. Does she go to the store every morning? Ok? Então, relembrando, a principal regra é, para he, she, it, o verbo vai mudar nas frases na afirmativa. Para fazer uma pergunta, eu vou usar o auxiliar does. Para fazer uma negativa, eu vou usar o auxiliar doesn't e o verbo não vai mudar. Ok? Aí a gente tem um exercício. Ai, professora, precisa copiar? Não. Então, até vocês vão pegar, como eu falei, não há necessidade de copiar tudo, ok? Vocês vão pegar o caderno de vocês e somente colocar a resposta. Vão olhar ali rapidinho, vou dar um tempinho, vão olhar, lembrando o que eu falei no slide anterior, e vão colocar a resposta. Então, lá, Katie e Lucy. O que será que é? Eu estou falando de duas pessoas nessa frase. Não é uma só, são duas. Então, o verbo vai mudar ou não? Katie e Lucy, o verbo está entre parênteses, live in Chicago, então elas moram em Chicago. O verbo vai mudar, será? Não sei. And they usually, e elas geralmente, to San Francisco by plane, e tem o verbo entre parênteses go, então elas vão a São Francisco de avião. Eu continuo falando das duas, tem até o auxiliar ali, they. Vai mudar? Lembrem que o verbo vai mudar para he, she and it, ok? When they generally, continuo usando they, elas, estou falando da Katie e da Lucy. Their grandma and the afternoon with her, continuo falando delas. Diferente da frase ali que já fala grandma, them and happy with their visit. Aí o verbo love and feel, eu estou falando da grandma. Aí, será que o verbo vai mudar? Porque eu estou falando dela, uma pessoa só, tá? Então eu vou dar um tempinho para que vocês só copiem o verbo corretamente, ou se vocês acham que não vai mudar, apenas copiem o verbo sem mudar. E se vai mudar, o que vai mudar, tá?
Então, um tempinho para vocês só colocarem o verbo, a resposta no caderno de vocês e a gente já faz a correção, ok? Ok? Acho que já deu. Vamos lá? Vamos ver o que saiu. Então vamos lá. Kate and Lucy live in Chicago. Duas pessoas. O verbo não vai mudar. Então Kate and Lucy live in Chicago and they usually go to San Francisco by plane. Então elas moram em Chicago e normalmente elas vão para São Francisco de avião. When they get there, quando elas chegam lá, não mudei o verbo porque tem ali o they, ó, eles ou elas. They generally phone their grandma. Então, quando elas chegam lá em São Francisco, elas ligam para a avó e spend the afternoon with her. E passam a tarde com ela. Então, o verbo até aí não mudou nada. Eu apenas repeti porque eu tô falando das meninas, né? São duas. Grandma loves. Aí o verbo já acrescentei um S. Por quê? Porque ele acaba em E, tá? Então, lá nas regrinhas que eu tinha posto. Mudou? Mudou. Grandma loves them and feels happy with their visit. E ela fica feliz com a visita das netas. Ok? Então agora a gente vai mudar. Vamos trabalhar outra coisa, tá? Professora, por que você fica dando nome e tal? A gente coloca o nome no que a gente está estudando para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Mas no dia a dia, na hora de uma conversa, vocês usam normalmente, é só pra gente conseguir focar, conseguir entender. Então vamos lá. Os advérbios de frequência, ou adverbs of frequency, eles servem para indicar com que frequência alguma coisa é feita. Então assim, com que frequência você faz natação 2 vezes por semana, por exemplo? Ah, eu não sei com que você faz 2 vezes por semana. Com que frequência que você faz natação? Com que frequência que você escuta música em inglês, né? Ou que eu posso usar isso, a pergunta é how often. Ou how many times, quantas vezes? Né? How many times a week do you study English? Quantas vezes na semana você estuda inglês? Ah, eu tenho inglês na escola 2 vezes na semana. Às vezes eu posso estudar 3 vezes na semana, porque eu gosto de estudar sozinho, enfim. Geralmente vem antes do verbo principal. Por exemplo, ó, I always make my bed. Ah, eu sempre arrumo a cama. Então, o make é o verbo ali arrumar, fazer, nesse caso arrumar a cama fica mais focado na tradução. Always, always sempre, então ele vem antes do verbo ali. I always make my bed. Ai, professora, é muita coisa. Calma, que à medida que a gente vai fazendo o exercício, ele vai ficando mais tranquilo, ok? Às vezes na hora de explicar, a gente acaba colocando muita coisa, mas na hora de fazer o exercício, à medida que a gente for treinando, ele fica mais fácil, ok? Então lá eu tenho assim, ó, essa tabela, ela é ótima para você lembrar, porque ali, por exemplo, eu tenho ó, always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever and never. Nossa, é muita coisa, como que eu vou lembrar? Com a prática a gente vai lembrando. E essa tabelinha é ótima porque ela tem ali a porcentagem. Nossa, professora, mas por que tem porcentagem? Agora virou matemática? Não, é que com a porcentagem a gente consegue entender a frequência das coisas. Por exemplo, always é 100%, 100%. Então é uma coisa que eu faço sempre. I always watch TV in the evening. Eu sempre assisto TV à tarde, né, à noitinha. Always, sempre. Então eu entendo que deve ser todos os dias, provavelmente, né? Almost always, 95%. Ó, já é uma coisa que é quase sempre, 95% das vezes. She almost always eats breakfast. Ah, ela quase sempre toma café da manhã. Às vezes acorda atrasada, acaba não dando tempo. Então, na maioria das vezes, né? Tá? 95%. E usually, 75%. Já diminui um pouquinho. Michael usually gets up late on weekends. O Michael, ele geralmente acorda tarde nos fins de semana. Não é sempre, é geralmente. Às vezes, quando não tem um compromisso, não tem nada, ele consegue acordar tarde.
Often, frequentemente, ó. 50%, 50%. I often do exercise in the morning. Eu frequentemente, a tradução ali fica meio parecida, eu geralmente faço exercício pela manhã. Sometimes, ó, 25%, 25% de sometimes. Às vezes, ó, they sometimes go to a coffee shop in their free time. Às vezes eles vão numa cafeteria no tempo livre. Às vezes. Seldom, rarely e hardly ever, eles são parecidos, ó. 5%, 5%. Então, raramente, quase nunca. I seldom see him, I rarely see him, I hardly ever see him, né? Eu raramente o vejo. Então, é 5%, ó, bem raro. Já never, 0%, nunca. He never comes to class late. Ele nunca chega na aula atrasado. Tá? Então, a porcentagem ali, vocês vão conseguir entender melhor. Always 100%, almost always 95%, usually 75%, often 50%, sometimes 25%, seldom, rarely and hardly ever 5%, and never 0%. Professora, mas que difícil. Não é, gente. É mais fácil. Se vocês quiserem, vocês podiam repetir na casa de vocês, né? Pra já pegando assim, pra saber exatamente como que as palavras, como que eu falo as palavras. Por exemplo, always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never. Ok? Isso também não é... Acredito que não seja novidade. Vocês já devem ter visto em alguma outra série, né? Acredito eu que não seja assim novidade. Porque são coisas que estão sempre falando, né? Espero eu que não seja novidade. Então, vamos lá. Professor, exercício, credo. Então, assim. Credo, não. É legal. Vamos fazer o exercício, por quê? Porque a gente precisa praticar. Quando a gente pratica, fica mais fácil para entender, ok? E como eu falei, quando nós voltarmos, o professor pode retomar com vocês. Aí vocês já não vai ser assim a primeira vez que vocês estão vendo, porque já devem ter visto, mas não lembram. Então assim, vai ficar mais fácil, o professor só vai retomar rapidinho, fazer uma revisão, se for o caso, e vocês já vão, legal, assisti aquela aula, eu lembrei. Tá? Então, como que vai acontecer o exercício? Professora, preciso copiar todas as frases? Não. Então, vocês vão escrever no caderno de vocês a resposta. Eu vou ler a frase, parecido com o que nós fizemos na semana passada. Eu vou ler a frase para vocês, farei a tradução e vocês vão marcar lá a letra A, B ou C de acordo com a resposta de vocês, tá? Quando fizermos todos os exercícios, eu vou passar o gabarito e vocês vão ver, vão corrigir e ver quantas vocês acertaram e quantas erraram. Então, vamos lá. Number 1, ok? Sem desespero, tranquilo. Vai dar tudo certo, gente. Tudo certo. Então, vamos lá. I seldom visit my relatives, so I see my Uncle John. Eu raramente visito os meus parentes, tá? Lembrando, relatives, parentes. Então, eu see my Uncle John. Então, eu vejo meu tio John. Se eu raramente, lembram seldom? O que é seldom mesmo? 5%, né? Então, raramente eu vejo os meus parentes. Então, o que acontece? Eu vou... Qual dos três ali que vai se adequar à resposta? Letra A, usually, almost never, almost always. Nossa, o que é usually? Usually ali, ó, 75%. Mas eu lá na frase falei que raramente eu vejo meu tio. Então... almost never ou almost always, quase nunca, ou ali, ó, quase sempre, tá? O que vocês acham? Respondam, coloquem no número 1 e a letra que vocês acham que é a correta e faremos a correção em seguida, ok? Number 2. I'm never late for our English class. I'm on time. Eu nunca me atraso para as nossas aulas de inglês. Estou sempre
no horário. Então, often, usually or always. Often, usually, often 50%, usually 75% and always 100%. Ok? What do you think? O que vocês acham? Coloquem lá number 2, letra A, B ou C. Three. James goes to the beach only once a year. Então, o James, ele vai à praia uma vez por ano, somente uma vez por ano. He goes to the beach. Então, ele o quê? Almost never, quase nunca. Never, nunca. Ou sometimes, às vezes, vai pra praia. Lembra, ó? Once a year, uma vez ao ano. Então, almost never, never e sometimes. Almost never. O almost never tá lá, é como se fosse um seldom, um rarely, um hardly ever, 5%. Coloca próximo. Never ou sometimes, never 0% and sometimes 25%. O que vocês acham? Coloquem lá, number 3 e a letra correspondente. For my sister often a book in the evenings. A minha irmã frequentemente, tananã, um livro à noitinha ali, no início da noite. Ela o quê? Agora o often já está lá, que a gente já viu, né? Ah, não lembro o que é often. Often 50%. Então, geralmente ali ela lê um livro. Mas o que eu vou colocar? Reads, read or is reading? A gente acabou de ver a revisão lá, o que vocês acham? Tô falando minha irmã, my sister, ela vai mudar uma frase na afirmativa, o verbo não muda, o que vocês acham? Coloquem lá, number 4, letra A, B ou C. Five, I eat junk food because I know it's not very healthy. Junk food é comida lixo. O que eles acham de uma comida que não é saudável? O que a gente sabe que não é saudável? Hambúrguer, batata frita, refrigerante, pizza, tudo que é uma delícia. Então, assim, eu o quê? Eat junk food because I know it's not very healthy. Comida que não é saudável, porque eu geralmente não como esse tipo de comida porque eu sei que não é saudável. Então, o que é? Always. O que é always mesmo? 100%. Mas eu tô falando que eu sei que não é saudável. Então, eu falar que eu sempre como e eu sei que não é saudável? Pode ser que não. Sometimes. O que é sometimes? 25%. Às vezes. Or seldom. Seldom, rarely. 5%. O que vocês acham? Number 5, A, B or C? Six. We go to the gym to exercise, maybe 2 or 3 days a week. Então, assim, nós vamos à academia, né, para fazer exercício, né, óbvio. Talvez 2 ou 3 vezes na semana. Rarely, raramente, sometimes, às vezes, ou always, sempre. Então, ali eu tô comentando 2 a 3 vezes na semana. Rarely, sometimes and always. Ó, rarely, sometimes, always. Qual será 2 a 3 vezes na semana? Qual que seria a resposta mais adequada? Escrevam lá. Seven. I watch cartoons because I hate them. Eu assisto desenhos porque eu odeio. Nossa. New shows are much better. Programas de... Aqueles shows lá, aqueles programas diferentes são bem mais legais. São melhores. Então eu odeio, ali no número 7, eu não, né?
Pessoa que tá falando ali. Desenhos. Então, ela não gosta, não suporta desenho. Então, ela vai falar o quê? Que ela almost always, quase sempre assiste desenho. Sometimes, às vezes, ou never, nunca. Coloquem lá no caderno. Okay? 8. They always to bed early because they always get up early. Então, eles sempre, o sempre já tá ali. Ah, que beleza! Então, eu vou colocar só o verbo adequado. Então, eles sempre vão dormir cedo porque eles sempre levantam cedo. Então, o verbo ir, go. Mas então, eu vou colocar a letra A, go. B, will go. Ou C, goes. Na letra C, o verbo mudou. Mas eu estou usando o they, não é he, she, it. Será que há necessidade de mudar? B, will go. A gente viu will? Não. Então, o que vocês acham? Nine. Nossa, professora, tudo isso! Aham, tudo isso. Isso é legal. E eu tô fazendo tradução, tá mais fácil, né? Ah, vamos lá. 9. I went to a restaurant last week. Eu fui a um restaurante na semana passada. But I eat at home. Mas eu, tananã, como em casa. Então, eu fui semana passada, mas o quê? I usually, geralmente, seldom, raramente ou always, sempre. Ah, não sei. Tenta. Ten. She doesn't finish work early because she's often busy. Ela não, termina o trabalho cedo porque ela está geralmente muito ocupada. Então, se ela está ocupada, ela o quê? Never, nunca, usually, geralmente, always, sempre termina o trabalho cedo. Eleven. 11. It, snows where I live, so I never make a snowman. Neva onde eu moro. Ah, eu nunca fiz um boneco de neve. Então, se eu nunca fiz um boneco de neve, por quê? Sometimes, às vezes, neva. Never, letra B, nunca neva. Ou letra C, always, sempre neva. Twelve. 12. We visited our grandparents 3 or 4 times. Agora vamos lá. Nós visitamos os nossos avós 3 ou 4 vezes the month or a month, um mês. E agora? Agora vocês vão ter que lembrar um pouquinho nas aulas anteriores que vocês viram com os professores. Eu vou usar 4 times the month, 4 times month, or 4 times a month. He almost never sees a doctor because he is sick. Ele quase nunca vai ao médico porque ele doente. Ele o quê? Almost always, então ele nunca vai ao médico porque almost always está quase sempre doente. B, usually, geralmente doente. Or seldom, raramente doente. Fourteen. 14. Do you travel to other countries on your summer holiday? Você viaja para outros países nas férias de verão? Ever, never, how often? Com que frequência? Letra C, never, nunca, ever, alguma vez? O que vocês acham do que a gente já viu?
Vou colocar, tá? Acho que eu vou pôr lá na tabelinha, pra responder essa. Estamos quase acabando. Uhul. I study very hard, so I usually get high grades in school. I, tanana, estudo muito, né? Eu, não I, né? Eu geralmente, tanana, estudo muito. So, então, eu geralmente tenho notas boas na escola. Então, se eu tenho notas boas, eu always, sempre, estudo muito. B, rarely, raramente, estudo muito. Ou C, almost never, quase nunca, estudo muito. He's never angry. Ele nunca está bravo. He has a smile on his face. Então, ele nunca está bravo. Ele, letra A, nunca tem um sorriso no rosto. B, always, sempre tem um sorriso no rosto. C, seldom, raramente tem um sorriso no rosto. Agora que vocês fizeram as respostas estão aí, ó. Corrijam, vejam se vocês acertaram bastante, acertaram pouco. Acredito que a correção já tenha sido feita. E agora, gente? Nossa, cada desenho estranho. O que a gente vai fazer? Do you have a hard life? Você tem uma vida difícil? Então, assim, a gente tem ali, ó, os desenhos. E para cada desenho tem uma frase ali embaixo. Então, eu vou explicando para vocês o que vocês vão ter que fazer. Copiar a frase? Não há necessidade, somente colocar as letras ali, ó. A, never. B, rarely, lembrando que never, nunca. Rarely, raramente. C, sometimes, às vezes. D, quite frequently, muito frequentemente. Letra E, very often, mais frequente ainda. Or F, always, every day, todo dia ou sempre. Na letra D, a gente tem uma outra que não estava na tabela, ó, quite frequently, que é muito frequentemente, tá? Mas lembrando, A, never, nunca. B, rarely, raramente. C, sometimes, às vezes. D, quite frequently, frequentemente. E, very often, muito mais frequente. Ou letra F, always, sempre, every day, todos os dias. Então, o número 1 ali, do the laundry. Ó, lavar a roupa. O que vocês fazem? Letra A, B, C, D ou E? Ou F? Nunca, raramente, às vezes, frequente, muito frequente ou todo dia, sempre. Number 2, do the washing up. Washing up, lavar a louça. Ou poderia ser também do the dishes, também daria. Fazem como? Sempre, raramente. Do the ironing, number 3, passar roupa. Ai, passar roupa, tem gente que adora, tem gente que não gosta. O que vocês fazem? Nunca, raramente, às vezes. Ó, e o que a gente tá vendo já é um vocabulário também, ok? For make your bed, arrumar a cama. Nunca, raramente, letra A, B, C, D, E ou F. Clean your bedroom, arrumar o quarto. Coisa que a mãe de lá sempre pede, né? Arruma o quarto, filho. Lay the table. Ou podia ser também set the table, que é arrumar a mesa. Ah, professora, não lembro quais são as letras que eu tenho que colocar.
A, never. Rarely, raramente. C, sometimes, às vezes. D, quite frequently, muito frequentemente. Letra E, very often, muito mais frequente. Ou letra F, always, sempre, every day, todo dia. Opa! 7. Do the housework. Fazer as tarefas de casa. Então, de um modo geral, limpar a casa, varrer o quintal, tirar o lixo, enfim, as tarefas do dia a dia ali. A, B, C, D, E ou F? O que vocês acham? E, oitava, a última, do the cooking, cozinhar. Não sei se aí alguém gosta de cozinhar, não gosta. Aí temos do the shopping, fazer compras, né? Fazer compras daí geralmente é ao mercado, tá? Ir ao mercado fazer compras. E wash the car, lavar o carro. Então assim, o que você tem que fazer? Para cada resposta A, o que era a resposta A mesmo? Vamos voltar lá, a resposta A era never, vocês vão colocar número 1. Para cada resposta B, o que era a resposta B? Rarely, raramente, vocês vão colocar 2. Que era de pontos. Letra C, vão colocar 3, 4 pontos na letra D, 5 pontos na letra E, 6 pontos na letra F. Vão somar esses pontos e a gente vai ver como que vocês estão aí. Fazem muitas coisas em casa, não fazem? Façam uma somatória dos pontos aí, a gente já vai ver o resultado. Então, se você teve entre 10 e 40 pontos, you can get away with anything in your house. Você meio que foge das coisas que tem que fazer em casa. You don't know them, tá? Não há necessidade de ler o resto. Se a tua pontuação foi entre 41 e 70 pontos, ok, so you have to do your fair share of work at home. Então, assim, você tem uma parcela aí, é dividido, né? Você tem uma parcela de tarefas a serem feitas em casa, mas se a tua pontuação foi entre 71 e 100, 71 and 100, wow! You really do have a hard life. Você realmente tem uma vida difícil em casa, hein? Mas, enfim, gente, é isso, ok? Espero que vocês façam o quiz, façam a lista de exercícios para vocês conseguirem assimilar mais o conteúdo, ok? And see you next class.